Eu quero iniciar essa reflexão nesta noite fazendo uma pergunta. Eu creio que a maioria que estão aqui, que são moradores dessa comunidade, são pescadores, né? Tem pelo menos uma canoa, tem uma malheira, tem um motor rabeta. Eu creio que pelo menos uma vez na vida vocês já pescaram. Estou certo? Alguma vez na vida de vocês já foram pescar e não pegaram nada? Já tiveram esse momento na vida de vocês que vocês pegaram as malheiras de vocês, a canoa de vocês, né? Junto com o parceiro, passaram a noite toda no lago pescando. Quando chegou pela manhã não tinham nem um peixe, voltaram para casa somente com as malheiras, somente com os arreios. É frustrante, não é frustrante? Né? Você chegar em casa, né, somente com a canoa, né, irmã Mariette? Somente com a canoa, as malheiras, sem nem um peixe. Então, essa mensagem desta noite, ela vai conversar com você, porque ela vai falar de um pescador chamado Pedro, né? E que ele foi um dos maiores líderes da igreja, né? Pedro foi um dos maiores líderes da igreja, um pescador que se tornou um dos maiores líderes da igreja. Então esse homem vai ser um homem chamado Pedro. E aí eu quero trazer essa reflexão com vocês aqui, com o tema Jesus procura pescadores, tá? Jesus procura pescadores. E aí a gente tem que entender, para a gente chegar em Lucas capítulo 5, a gente tem que entender um pouco sobre a história de Pedro, né? Quem que era Pedro, né? Quem que era esse homem que é considerado um dos maiores líderes da igreja do primeiro século? Pedro, ele era filho de Jonas. Em algumas versões vai dizer que Pedro era filho de um homem chamado Bar-Jonas, né? Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 17. Pedro era filho de Jonas. Pedro também era um pescador, tá? Mateus capítulo 4, versículo 18. Ele era um pescador do lago de Betsaida, ou lago de Genezaré. Betsaida significa casa da pesca, tá? Ou Genezaré significa casa da pesca. Então Pedro era filho de Jonas, era um pescador do lago de Betsaida, que era chamado de casa da pesca. Esse lago, ele era localizado na região do grande rio da Galileia, aos margens do lago de Genezaré. Isso está lá em João capítulo 1, versículo 14, Mateus capítulo 11, versículo 21, Marcos 6, 45. Pedro também, ele era casado, tá, irmãos? Pedro também era casado, porque em Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31, depois que ele tem um encontro com Jesus, Pedro ele vai para a casa da sua sogra, e a sua sogra está com febre, e Jesus cura a sogra de Pedro. Então Pedro ele era casado. Então só para a gente recapitular aqui, né? Pedro ele era filho de Jonas, era um pescador da região de Betsaida, da casa da pesca. Ele era casado. Pedro também tinha um irmão chamado André, tá? E aqui que a gente começa a entender um pouco a história de Pedro. Pedro tinha um irmão chamado André. Então, a pescaria de Pedro com André não era diferente. Eu acho que a forma mais fácil de eu fazer com que vocês entendam esse texto aqui, todo ano, eu não estou lembrado do período, mas vocês são pescadores, vocês lembram? Todo ano entra a safra do Mapará, não entra a safra do Mapará? E aí as pessoas pegam um barco grande, né? Pegam uma embarcação grande e várias outras canoas e vão para o lago pescar com 10, 15 canoas no reboque. Aí a sociedade de pescaria que Pedro tem aqui é a mesma que nós temos hoje, como essa sociedade de pescadores, que eles pescavam em conjunto com umas pessoas. E Pedro, ele pesca junto com seu irmão André, e junto também com os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Só que chega um momento da vida de André, que André, ele abandona a pescaria, para ele ser discípulo de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele vai nascer 6 meses antes de Jesus. E aí, as profecias do Antigo Testamento diziam que João Batista, ele era um homem que vinha preparar o caminho para a chegada
de Jesus Cristo. E aí João Batista, ele nasce, ele cresce, e ele começa a dizer que ele está esperando um homem chamado Messias, que ele não é digno de nem desatar as suas sandálias. Ele começa a falar de que está chegando um novo rei, que está chegando um Salvador, de que está chegando o Messias. E aí o André, ele começa a ouvir o João Batista. É muito interessante essa história. O André, ele começa a ouvir o João Batista. O que o André faz? O André, irmãos, ele era aquele cara que era difícil você enganar ele. Ele era aquela pessoa que quando você falava algo para ele, ele ia lá e conferia de perto, para ver se aquilo era verdade. André era essa pessoa. Aqui que o André faz? André, ele abandona a pescaria com Pedro, e ele começa agora a seguir João Batista. Ele se torna um discípulo de João Batista. Isso está registrado em Mateus capítulo 3, João capítulo 1, versículo 19, versículo 34. É interessante que no dia do batismo de Jesus, no Rio Jordão, você sabe quem estava lá quando João Batista disse em João 1, versículo 29, em Mateus capítulo 4, versículo 13, quando João Batista, ele estava anunciando que Jesus veria, e aí João Batista ele vai para a beira do Rio Jordão. Quando João Batista está na beira do Rio Jordão, que ele olha para o deserto, quem vem caminhando em direção de João Batista? Jesus Cristo vem caminhando em direção de João Batista. E aí João Batista vira para Jesus e diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como que João Batista diz assim, olha, é sobre esse homem que eu tenho falado para vocês. Quando João Batista fala isso, quem está ao lado de João Batista é o André. E além de André, tinha um outro discípulo que possivelmente é João. Quando André ouve da boca de João Batista de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe o que André faz? Ele para de seguir João Batista e começa a seguir Jesus. Aí o texto vai nos dizer que André deixa de seguir João Batista e ele começa agora a seguir a Jesus. Isso está em João capítulo versículo 39. O texto também nos diz que André passou o dia todo com Jesus. Quando foi no outro dia, você sabe o que André vai fazer? André vai procurar Pedro. Porque Pedro, ele morava numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum ficava a 150 quilômetros do Rio Jordão. Mas Pedro, ele veio também ouvir João Batista. E aí André sabe que Pedro está ali naquela redondeza. Então André, como fosse hoje, ele encontra com Jesus. No outro dia ele procura Pedro. Quando ele encontra Pedro, ele diz assim, achamos o Messias. É só isso que André diz para Pedro. Ele diz, olha, nós achamos o Messias. O que André faz agora? Ele diz assim, olha Pedro, vem comigo que eu vou te mostrar quem é Jesus Cristo. Vem comigo que eu vou te mostrar de quem João Batista falava. Vem comigo que eu vou te mostrar o Messias. Quando Pedro é apresentado diante de Jesus, o texto de João 1, João capítulo 1, versículo 49, o texto diz que Jesus olhou fixo no olho de Pedro. Ele olhou fixo no olho de Pedro e ele disse assim, tu és Simão, filho de Bajonas. Olha que diz assim, tu és Simão, filho de Bajonas, e a partir de hoje tu serás chamado de Cefas, que significa Pedro ou rocha. Se eu pudesse dar mais uma informação para você aqui, não faz muito sentido o significado do nome de Pedro. Por quê? Porque a palavra rocha é aquele homem firme, é aquele homem que não muda a sua decisão, é aquele homem que aquilo que ele diz, ele não abre mão do que ele diz. Mas em várias vezes, no decorrer dessa mensagem, você vai ver que Pedro, ele volta atrás das suas decisões. Várias vezes Pedro vai negar Jesus. E aí Jesus vira para Pedro e diz, tu és Simão, filho de Jonas, e será chamado de Cefas. Esse é o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus. É o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus.
Nesse encontro que Pedro tem com Jesus, a gente entende que esse é o momento que Pedro é salvo. Tá? A gente entende que nesse momento Pedro ele foi salvo. Só que nesse momento que Pedro ele foi salvo, você não vê Jesus dizendo assim, ó, você não vê Jesus convidando ele para ser pescador de homens. Ele só diz, ó, tu és Simão, filho de Bajonas, e a partir de hoje tu serás chamado de Cefas, ou seja, tu serás chamado de Pedro. A primeira coisa que Jesus muda de Simão é o nome. O nome era Simão e agora ele é chamado agora de Pedro. Irmãos, Pedro, ele tem esse encontro com Jesus, aí tempo depois, a gente não sabe quanto tempo foi que durou, se foi uma semana, se foi um mês, se foi um ano, mas o que o texto nos diz em Mateus capítulo 4, versículo 19, o texto nos diz que Jesus normalmente tem um segundo encontro, agora com Pedro e André. O que Pedro e André estão fazendo? O texto diz que eles estão lançando as redes. E aí eu quero trazer uma informação para vocês, uma informação fantástica aqui. Quando a gente vê essa expressão na Bíblia Sagrada, lançando as redes, eles usavam naquele contexto dois tipos de redes. E vocês vão entender perfeitamente o que eu vou falar aqui. Eles usavam a tarrafa e do outro lado eles usavam o arrastão. Quando Jesus tem esse encontro com André e com Pedro, em Mateus capítulo 4, versículo 19, que eles estão lançando as redes, eles não estão lançando um arrastão, eles estão lançando uma tarrafa. Porque o significado da palavra é lançar uma rede de forma redonda, mas que é apoiada sobre os ombros. Então eles estão lançando uma tarrafa, e todos nós sabemos que lançar um arrastão não existe tanta técnica, colocar uma malheira não existe tanta técnica, mas você arremessar uma tarrafa, existe técnica. Se você não tiver a técnica de lançar uma tarrafa, você vai, no nosso linguajar, você vai jogar um cachorro, não é isso que a gente diz? Né? Oi? Eu cair com ela para a água, né? No movimento você tem que abrir a tarrafa aqui, né? Aí a tarrafa ela cai fechada. Aí eu disse assim, o fulano jogou um cachorro na água. Então você não tem experiência, não tem uma técnica. Mas o André e o Pedro, eles têm técnica de lançar redes. E aí o que Jesus agora lança o convite para eles? Aí Jesus diz assim, olha, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Observe que no primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus muda o nome dele, Jesus salva Pedro. No segundo encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus convida ele para aprender a pescar com ele. Mas não mais pescar peixe, mas pescar homem. Essa expressão, vinde a mim, vem e aprende comigo. E aí nessa noite eu quero deixar algo claro para você, que você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia Sagrada, Jesus diz assim, olha, quem quer me aceitar? Não, você vai ver a expressão, vinde a mim, segue-me. E aqui Jesus diz assim, olha, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Para você entender melhor, é como que você é um pescador experiente. Aí você convida o seu filho ou o seu amigo que ainda não sabe bem pescar, e assim, vamos comigo lá aprender a pescar? Eu vou te ensinar aonde tem o peixe, aonde colocar a rede, o lugar certo. Vem comigo que eu vou te ensinar a pescar. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Assim, olha, vem Pedro, eu vou te ensinar a pescar. Irmãos, o que acontece aí, pastor? O texto vai nos dizer que Pedro e André, eles deixaram as suas redes, imediatamente começaram a seguir Jesus. E você sabe qual é o primeiro milagre que Pedro vai ver Jesus fazer? O primeiro milagre que Pedro vai ver Jesus fazer vai ser a cura da sua sogra que estava com uma febre. Outro milagre que Pedro vai ver vai ser Jesus transformar água em vinho. Outro milagre que Pedro vai ver vai ser um paralítico andar. Pedro ele começa a ver Jesus fazer vários milagres. Pedro começa a ver Jesus fazer vários prodígios na vida das pessoas.
Então os dois irmãos passaram a andar com Jesus, passaram a ouvir o ensinamento de Jesus, começaram a ver muitos milagres, como a transformação da água em vinho, a cura também da sogra de Pedro. Mas irmãos, esse andar com Jesus não durou muito tempo. Tempo depois, sabe o que Pedro faz? Pedro abandona Jesus. Vai entendendo a história aí, tá? Porque talvez eu esteja falando aqui com Pedro aqui nesta noite aqui. Você pode dizer, pastor, mas meu nome não é Pedro. Mas talvez você tenha tomado a mesma atitude de Pedro. Talvez você tenha andado como Pedro durante a sua vida toda. Aí o que acontece com Pedro? Pedro, ele abandona Jesus. Ele abandona Jesus. E Pedro, ele não permanece na missão com Jesus. Sabe o que Pedro faz? Pedro volta para a pescaria de novo. Pedro volta a pescar de novo, irmãos. E aí, Jesus, ele não desiste de Pedro. Jesus não desiste de Pedro. O que Jesus faz? Jesus lhe faz um segundo convite a Pedro. E esse segundo convite a Pedro está em Lucas capítulo 5, versículo 10. Mas observe uma coisa aqui, que esse segundo convite que Jesus faz a Pedro é: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Será pescador de homens. Eu vou recapitular aqui para você entender. O primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Jesus salva Pedro. O segundo encontro que Jesus tem com Pedro, Jesus convida ele para aprender com ele a pescar homens. O terceiro encontro que Jesus tem com Pedro, ele diz que a partir daquele momento, Pedro vai ser pescador de homens. Então nós temos 3 fases da vida de Pedro aí. Primeiro, o chamado para a salvação. O chamado para a salvação que está em João capítulo 1, versículo 35 a 44, quando André apresenta Jesus para Pedro, e Jesus diz que a partir daquele momento não será mais chamado de Simão, mas será chamado de Pedro. O segundo chamado para aprender com ele a pescar homens, aprender com ele como se ganha pessoas. E o terceiro chamado que Jesus convida a Pedro, e que é o que nós vamos refletir nessa noite aqui, é o chamado que ele vai ser agora, que Jesus chama agora ele para ele ser pescador de homens. Vai ser pescador de homens. Esses são os 3 momentos da vida de Pedro. E aí, esse terceiro momento da vida de Pedro, ele está registrado em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou novamente perguntar a você, que vocês estão me ouvindo bem aí? É porque eu estou me forçando muito aqui para falar, e parece que eu não estou me ouvindo bem aqui. Aí se eu me ouvir bem aqui, eu entendo que vocês estão ouvindo bem aí, né? Mas se vocês estão ouvindo bem, então eu vou equilibrar um pouco a voz, senão não vou conseguir chegar no final aqui. Bom, o segundo chamado de Pedro está registrado aí em Lucas capítulo 5. Aí eu quero que vocês observem comigo aí, ó. Pedro, após ter conhecido, andado e aprendido com Jesus a como pescar homens, Pedro, ele decidiu não seguir mais a missão. Quero que vocês observem, eu quero que vocês se voltem para mim, senão se vocês não vão entender a história aqui, ó. Primeiro Pedro, ele tem encontro com Jesus. Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro. O segundo encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus convida ele para eles aprenderem com ele a pescar homens. O terceiro encontro que Pedro tem com Jesus, Jesus convida ele agora para pescar homens. Para pescar homens. Então, olha só, Pedro já tinha conhecido, já tinha andado, e já tinha aprendido com Jesus a pescar homens. Mas ele decidiu não seguir a missão, ele decidiu voltar a pescar. Jesus, porém, seguiu a sua missão. Jesus não decidiu, Jesus seguiu a sua missão de chamar outros discípulos. Mas certo dia,
Sabe o que Jesus faz? Certo dia, Jesus voltou à beira do lago de Genezaré. Jesus voltou para o mesmo lugar aonde tinha convidado Pedro pela primeira vez. Ele voltou para aquele mesmo lugar. Quando Jesus, ele volta para o lago de Genezaré, quando ele chega lá, sabe o que Jesus vê? Jesus vê 2 barcos e homens lavando as redes. Jesus vê 2 barcos e alguns homens lavando as redes. E um dos barcos que estava lá na beira era o barco de Pedro. E um dos homens que estava lavando as redes era Pedro. Só que essa rede que ele está lavando aqui não é mais a tarrafa, é o arrastão. Porque o significado da palavra lá é uma rede grande com cabos e que tem chumbado embaixo. Então, a descrição dessa rede é um arrastão. E você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Quando Jesus chega lá, ele viu 2 barcos e alguns pescadores lavando as redes, ou seja, um arrastão. E aí o que o texto diz? Jesus viu Pedro. Irmãos, todo pescador, depois de uma noite de pescaria, com sono, pegando mordida de carapanã, como nós estamos aqui, entendeu? Lutando para pescar um peixe durante a noite, se ele chegar de manhã, ele está exausto, está cansado, está fadigado. Eu não tenho dúvida que Pedro estava lá, lavando o arrastão lá, cansado, fadigado, mas o texto diz que Jesus viu ele. No meio da multidão, Jesus viu Pedro. Talvez no meio de muitas pessoas nessa comunidade aqui, muitos pescadores, Jesus está vendo você agora. O texto diz que Jesus viu Pedro exausto, frustrado, sem nenhum peixe para comer ou para vender. Você já pensou você chegar, dia de terça-feira, o dia que vocês vão para a cidade vender o peixe de vocês, vocês chegarem lá na frente da cidade lá, e as pessoas perguntaram assim, cadê o peixe? Ele assim, nós passamos a noite inteira ontem, à noite pescando, não pegamos nada. Desculpa, meus clientes, mas não pegamos peixe, não temos peixe para vocês. Você vai chegar lá, você vai sair de lá com cabeça baixa, entristecido, porque você não tem peixe para vender para os seus clientes. Jesus viu Pedro nessa forma lá, lavando as redes, cansado, frustrado. E aí o texto diz que a multidão ela apertava Jesus. Mas quando a multidão apertava Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus escolhe um barco. Não é por acaso essas coisas. Sabe o barco de quem Jesus escolhe? O barco de Pedro. Ele escolhe o barco de Pedro, ele entra no barco de Pedro, ele pede para afastar um pouco da beira, e ele começa a ensinar a multidão. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando uma cena aqui. Eu fico imaginando Jesus na proa do barco, ensinando a multidão, e o Pedro lá atrás, assim, lavando a rede. Jesus falando para a multidão aqui, e Pedro ouvindo o que Jesus está falando. Eu não tenho dúvida que quando Jesus falava para a multidão, ensinava para a multidão, Pedro estava passando um filme na cabeça dele aqui. Eu não tenho dúvida que Pedro lembrou do encontro que ele teve com ele lá no Rio Jordão. Eu não tenho dúvida que Pedro lembrou quando ele foi chamado pela primeira vez. Eu não tenho dúvida que Pedro lembrou quando a sua sogra foi curada. Quando ele viu um paralítico andar, quando ele viu água transformada em vinho. Eu não tenho dúvida disso. Mas o alvo de Jesus não era ensinar a multidão. O alvo de Jesus era ter um encontro com Pedro. Era falar ao coração de Pedro. E aí o texto vai nos dizer que Jesus ele fez 3 movimentos para chegar em Pedro. 3 movimentos. Qual foi o primeiro movimento, pastor? Jesus viu Pedro exausto. Ao ver Pedro, Jesus foi ao seu encontro. Essa palavra falou muito no meu coração quando eu estava estudando ela, sabe por quê? Porque Jesus vê a gente muitas vezes exaustos, cansados, fadigados, desesperados. Jesus vê a gente, irmãos, de tanto a gente lutar, de tanto a gente tentar pescar no lago da vida,
Jesus vem a ti quando está exausto, frustrado. Jesus viu Pedro. O segundo momento que Jesus faz foi entrar no barco de Pedro. Jesus poderia escolher outro barco. Jesus poderia ensinar a multidão lá da beira da praia. Não, mas Jesus disse, não, eu quero alcançar Pedro, então eu vou entrar no barco dele. O terceiro passo que Jesus fez para encontrar Pedro foi pregar para Pedro. Aquilo que eu falei, Pedro lavando as redes, Pedro ouvia as palavras de Jesus. Seu coração estava preparado para ser chamado novamente. Para ser chamado novamente. E aqui, você pode estar se perguntando, pastor, como essa primeira parte desse texto se aplica a mim? Observe o que fala aí, Existem muitas pessoas que estão no mundo vivendo como Pedro. Existem muitas pessoas que vivem no mundo como Pedro. Talvez tenha pessoas aqui nesta comunidade, agora aqui, que estão vivendo como Pedro. Como assim como Pedro, pastor? Que já receberam o chamado da salvação. Talvez você já teve um primeiro encontro com Jesus. Jesus já falou com você. Jesus já salvou você. Tem muitas pessoas, irmãos, que já viveram experiências extraordinárias com o Senhor, como Pedro viveu. Já experimentaram curas, já viram milagres, já viram coisas extraordinárias, mas decidiram não mais seguir Jesus. Decidiram não mais seguir Jesus. Voltaram à pescaria. O que é a pescaria, pastor? A pescaria, irmãos, é a velha vida. Já foram salvos por Jesus, já experimentaram muito milagre de Jesus, mas voltaram à velha vida. E nesse lago da velha vida, estão esgotados de inúmeras noites tentando pescar no mar da vida uma solução, mas tentando mudar a sua história com suas próprias forças, mas ao amanhecer, resta apenas as frustrações. Talvez você esteja aqui neste lugar, como eu falei, você já foi salvo por Jesus, você já viveu algo extraordinário com Jesus, mas depois você abandonou Jesus. Você está tentando levar a sua vida, tentar chegar ao ápice das tuas bênçãos com suas próprias forças, mas todas as vezes que você tenta fazer isso, todas as noites que você tenta fazer isso, no final da noite você está frustrado, você está cansado, você não tem um peixe na mão. Você não consegue alcançar uma bênção, porque você abandonou Jesus, porque você tentou pescar no mar da vida sem Jesus. Se você é essa pessoa, lembre-se que Jesus vê o seu sofrimento. Se você é essa pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e que está vivendo como Pedro, lembre-se, Pedro foi chamado 2 vezes. Pelas 2 vezes ele abandonou Jesus. Mas nem numa vez Jesus abandonou ele. Todas as vezes que Jesus foi ao encontro de Pedro, Jesus viu o sofrimento de Pedro. E assim como Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus nessa noite quer entrar no barco da sua vida. Jesus ele quer montar na proa do barco da sua vida. Ele quer agora ser o capitão da sua vida. Ele quer guiar a sua vida agora. Ele quer fazer com que você encontre novamente o seu chamado. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com a vida de Pedro. A segunda lição que nós aprendemos com a vida de Pedro é que Jesus procura pescador de fé. Todo pescador tem muita fé. Todo pescador é um homem corajoso. Todo pescador é um homem destemido. Jesus, depois que ele se despede da multidão, Jesus ele virou-se para Pedro. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Ele disse assim: Pedro, vai para o lugar mais fundo do lago e joga a rede. Pare para pensar aqui agora, aqui, ó.
Espera aí, os caras passaram a noite toda pescando. Eles estão lavando a rede, talvez estão lavando a rede para guardar ou para outro momento voltar a pescar. Ele na cabeça dele, ele não tem assim a ideia de voltar logo para o lago. Aí Jesus fala assim: Pedro, vai agora para o lugar mais fundo do lago de Genezaré e joga a rede. Sabe que Pedro disse para Jesus? Mestre, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. Imagine essa cena se você chegasse de manhã na sua casa, sem nenhum peixe para comer, com sua esposa, com seus filhos, e essa esposa diz assim: olha, ô fulano, volta para a pescaria para pegar peixe. Eu quero comer peixe hoje. Eu vou dizer assim: mulher, eu passei a noite toda, mulher, com sono, pegando mordida de carapá, não peguei nenhum peixe, mulher. Se o horário certo para pegar peixe não peguei, como é que eu vou pegar agora de dia? No texto, Jesus faz um pedido para Pedro, e depois ele dá uma ordem. O primeiro pedido que Jesus faz a Pedro foi pedir para que Pedro afastasse o barco um pouco da beira. Depois Jesus ordena que Pedro lance as redes na parte mais funda do lago. Aí você vai entender um negócio interessante aqui, ó. Na Galileia, o horário adequado para pescar não era durante o dia. O horário adequado para pescar era à noite e na parte rasa, porque eles usavam o arrastão. Eles pescavam à noite e na parte rasa, porque eles usavam arrastão. Eles não pescavam durante o dia na parte funda. E Jesus está mandando que ele vá durante o dia para o rio e coloque a rede na parte funda. E a outra coisa, quem é que está mandando Pedro pescar? Um carpinteiro. Jesus, um carpinteiro, está falando com o mestre de pesca, que é Pedro. Jesus está contradizendo toda a experiência que Pedro tem sobre pescaria. É como que se eu chegasse aqui para você e disse assim: olha, eu vou ensinar vocês a pescar. Você dizia assim: pastor, o senhor foi chamado para ser pastor, não para ser pescador, então não venha nos ensinar como pescar aqui. Nós sabemos a hora que pescamos aqui, nós sabemos aonde tem os peixes, nós sabemos a rede que tem que colocar, não é o senhor que vem nos ensinar a pescar aqui não. E aí, as redes que eles usavam naquele momento eram arrastão, e não era uma malheira ou uma tarrafa. Diante da ordem de Jesus, o coração de Pedro ele ficou duvidoso, ele ficou incrédulo. Mas como eu falei, todo pescador, ele é um homem corajoso, ele é um homem ousado, é um homem paciente, é um homem destemido, que acredita no seu conhecimento e acredita também nas suas redes. E aí Pedro estava lavando as redes para voltar à pescaria, pois um verdadeiro pescador não abandona a pescaria. Um pescador, se chegasse a um peixe de manhã em casa e disse: amanhã eu vou voltar de novo, vou pegar peixe. Vou para outro lugar, vou pegar outros peixes. O pescador é assim, ele é um homem cheio de fé. E aí, como é que essa parte do texto se aplica a nós? Jesus procura o espelho da vida. Quem são os espelhos da vida, pastor? Os espelhos da vida são homens corajosos, homens destemidos, cheios de fé. Observe que Jesus não traz uma rede nova, Jesus não traz um barco novo, Jesus não traz uma equipe nova, Jesus não ordena eles irem para outro lago. Jesus apenas ordena que Pedro usasse o que ele tinha. O que ele tinha, pastor? Ele tinha rede, ele tinha uma equipe, ele tinha barco, ele tinha fé, ele tinha coragem. Jesus chama hoje você nesta noite porque você é um pescador de coragem, porque você é um homem de fé. Mas Jesus não está chamando para você pescar peixe, não. Jesus está chamando você para pescar homens, para abençoar outras vidas.
Jesus não colocou vocês só aqui nessa comunidade para pescar peixes, para plantar melancia, para plantar pepino. Jesus colocou vocês aqui neste lugar para vocês abençoarem outras vidas, para vocês usarem aquilo que vocês têm para salvar a vida neste lugar. É por isso que Jesus chama Pedro. Por isso que eu falei que talvez você seja um Pedro da vida. Você é um Pedro da vida, talvez você já foi salvo por Jesus. Você já recebeu muitas bênçãos, mas você tem resistido ao chamado de Cristo. Você tem resistido a esse chamado de Jesus, e nesta noite Jesus convida você a não rejeitar mais esse chamado. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos com Pedro. A terceira lição que nós aprendemos com Pedro é que Jesus faz milagre na vida do pescador que crê. Observe o texto aí, ó. Ao ouvir a ordem de Jesus, Pedro reconhece como mestre. É interessante porque essa palavra era usada para quem era o chefe dos pescadores. Pedro reconhece Jesus como um chefe e diz assim, ó, tu és chefe, tu é uma autoridade. Pedro era o cara mais velho dentre os pescadores ali. Ele que comandava André, ele que comandava Tiago, ele que comandava João, ele era o líder. E aí quando Jesus manda que Pedro jogasse a rede em alto mar, Pedro diz assim, mestre, nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Ele sabe que Jesus é mestre, ele sabe que Jesus é chefe, ou seja, ele estava se autodeclarando mestre na pescaria, aquilo que eu falei, assim, ó, Senhor, quem sabe pescar aqui somos nós. Eu que mando aqui esses caras aqui pescar. Eu que sei o horário que tem que pescar, onde tem que lançar a rede. Eu que sei os peixes que tem aqui. O Senhor está dizendo para a gente agora que nós temos que voltar a pescar agora? Para Pedro, irmãos, para Pedro, segundo a sua prática, segundo a sua experiência, era impossível pegar peixe naquele lugar e naquele horário. Era impossível. Jesus estava dizendo algo para Pedro, que na mente de Pedro diz que aquilo é impossível. Mas entre a incredulidade e a fé, observe aqui, ó, entre a incredulidade e a fé fala mais alto no coração de Pedro. E aí quando a fé, ela fala mais alto no coração de Pedro, ele diz assim, mas porque tu que tu está mandando, porque tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. A incredulidade, ela enche o coração de Pedro, mas eu paro para entender, eu paro para observar aqui, que o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, o segundo encontro que tem com Jesus, quando Jesus está falando com ele lá na beira do mar da Galileia, ele entre a fé e a incredulidade, eu vou apostar, acreditar nesse Jesus, eu vou apostar a crer nele, não é segundo agora a minha experiência, não é segundo agora com aquilo que eu quero fazer, mas é segundo agora a palavra dele. A palavra dele, olha o que eu estou dizendo assim, ó. Aí Pedro assim, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Sabe o que acontece quando Pedro lança as redes? O que acontece? Peixe! Você vai ver um negócio interessante aqui. Quando Pedro, irmãos, ele lança a rede, sabe o que acontece? Um cardume de peixe apareceu dentro das redes. Era tanto peixe que quando eles tentaram puxar as redes, o barco quase vai para o fundo. Quando eles viram tanto, agora pare para pensar aqui, ó. Pedro, ele era pescador da Galileia, mas o texto diz que ele ficou abismado, ficou admirado, ficou maravilhado com tanto peixe.
Quando Jesus cura a sogra dele, ele não fica maravilhado. Quando Jesus transforma água em vinho, ele não fica maravilhado. Quando Jesus cura um paralítico, ele não fica maravilhado. Ajudar eles a colocar os pés para dentro dali do barco. E assim eles ficaram admirados. Como eu falei, o Pedro não tinha visto outros milagres. Pedro tinha visto outros milagres, como a cura da sua sogra, água transformada em vinho, a cura de um leproso, a cura de um paralítico. Após ver o milagre da pesca, filho ficou maravilhado. Ficou maravilhado. Sabe com isso? Sabe o que Pedro faz? O texto diz que Pedro, ele tem uma visão diferente de Jesus. Pedro disse assim, mestre, ele disse assim, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu quero que vocês observem essas duas palavras que estão usando aqui, a palavra mestre e a palavra Senhor. A palavra mestre aqui é dada ao chefe, ao líder. Em primeiro lugar, Pedro olha para Jesus como um líder, como um chefe. Mas depois que ele viu o milagre da pesca maravilhosa, ele reconhece que Jesus é Senhor. E essa palavra Senhor, irmão, no original é Kyrios, que é Deus. Pedro reconhece Jesus como Deus. Pedro entende que ele não está diante de um simples homem. Pedro entende agora que ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Quando Pedro tem a incredulidade no seu coração, ele olha para Jesus como um simples homem. Mas quando ele vê o milagre acontecer, Pedro reconhece Jesus como Deus. Como esse texto se aplica a nós, pastor? Pedro não estava vivendo um dia de sorte. Tinha experimentado um milagre. Ele reconheceu que não estava diante de qualquer homem, pois tudo que Jesus ensinara à multidão, agora testemunhara com ações. Jesus procura Pedros que creem e obedecem. E aí eu afirmo com toda a palavra para você aqui, só recebe um milagre aquele que crê e obedece. Se Pedro, ele não crê e não obedece a Jesus, ele não tinha experimentado o milagre. Mas Pedro falou assim, Senhor, é porque é o Senhor que está mandando, então eu vou jogar. Quando Pedro, ele crê e obedece, o milagre acontece na vida dele. E aí eu faço uma pergunta para você aqui, você está disposto, uma pergunta muito séria aqui, você está disposto a confiar a sua vida nas mãos de Jesus, crendo que Ele mudará a sua história? Você está disposto a fazer isso nessa noite? Pastor, eu cheguei aqui como Pedro, pastor. Eu cheguei aqui no mar dessa vida tentando pescar uma bênção pelas minhas próprias contas, tentando alcançar a felicidade pelos meus próprios méritos. Eu tinha uma visão que Jesus era apenas um homem falado, mas agora o Senhor me deixou claro para mim que Jesus é Deus, que Jesus é todo poderoso, que Jesus ele é capaz de mudar a história. Então eu faço a proposta para você aqui nessa noite aqui. Você está disposto a confiar a sua vida nas mãos de Jesus, crendo que Ele mudará a sua história? Você está disposto a fazer isso nessa noite? Você está disposto a dizer, não, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais voltar para a pescaria segundo a minha experiência. Não, a partir de hoje é o Senhor que está mandando eu ir, então eu vou obedecer. Eu vou crer e vou obedecer. Eu sei que o Senhor tem falado comigo há muito tempo já. Eu sei que o Senhor tem conversado comigo. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus fala com você. Talvez nos momentos mais difíceis da sua vida, no silêncio da noite, no momento de angústia, quando você está lá, desesperado, sozinho, solitário, onde você não se encontra nem com os filhos, nem com a esposa, nem com os amigos, quando está só você ali e Deus, você ouve Deus falar no seu coração. Talvez Deus tenha usado alguém aqui para
falar com você, e dizer assim, olha, deixa essa vida aí, entrega a tua vida a Jesus. Talvez você diga assim, não, eu vou voltar a pescaria de novo, amanhã eu vou tentar novamente consertar a minha vida do meu jeito, e toda vez que você tenta, você fica frustrado. Mas nesta noite, Jesus está pedindo que você volte para o lago da vida, não mais segundo os seus méritos, mas segundo a ordem dele, crendo que ele mudará a sua história. Crendo que ele mudará a sua história. E para nós terminarmos aqui, por último, Jesus acolhe o pescador. O milagre, irmãos, impactou tanto a alma de Pedro, que quando Pedro viu, olha o que acontece, quando o milagre que Jesus faz na pesca maravilhosa, enfia um impacto tão grande na vida de Pedro, que quando ele viu isso, o que ele faz? O que o Pedro faz agora? O Pedro, ele deixa o mar, ele deixa as redes, ele deixa o barco, ele deixa os seus amigos. Sabe o que ele faz agora? O Pedro, ele corre ao encontro de Jesus. Olha que interessante. Ele corre ao encontro de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, e diz assim para Jesus, assim, ó, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Você vai entender, interessante aqui, ó, ele reconhece que Jesus é Deus, irmãos. Ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece também que ele é um pecador, e que sabe que daquele estado que ele se encontra, ele não pode permanecer diante de Deus. Pedro, ele tem a mesma experiência que Isaías teve em Isaías capítulo 6. Quando Isaías diz assim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um homem pecador de lábios impuros, no meio de uma geração impura. Todos nós, quando nós temos uma visão correta de quem é Jesus, nós temos uma visão correta de quem somos, nós não ficamos em pé diante de Jesus, nós se curvamos diante de Jesus. Nós se prostramos diante de Jesus, reconhecendo quem Ele é. Pedro larga a rede, larga o barco, larga os amigos e corre aos pés de Jesus. Senhor, afaste de mim. Sabe por que Pedro fala isso? Afaste de mim, porque uma das armas que as pessoas usam para se afastar de Jesus é a culpa e a vergonha. É a culpa e a vergonha. Foi isso que aconteceu com o primeiro casal no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram culpados e com vergonha. Aí quando Jesus aparece ao entardecer do dia e chama por eles, sabe o que eles falam? Senhor, nós estamos aqui. E aí o que ele faz? Ele se esconde de Jesus, sabe por quê? Porque eles se sentem culpados e com vergonha de Deus. Quantos de nós, ou quantas pessoas estão aqui, já fracassaram na vida, e aí usa a culpa como uma arma para dizer, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de ser amado pelo Senhor, eu não sou digno de ser perdoado pelo Senhor. Mas observe que Jesus é fantástico. Jesus, irmãos, Ele é magnífico. Jesus, Ele não é um Deus que traz o peso sobre nós. Não faz isso. O próprio Jesus falou assim, olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Colocai sobre mim todo o fardo, que eu vou ajudar vocês a carregar. Aí quando Pedro fala assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Sabe o que Pedro fala para Jesus? Ele disse assim, Pedro, não temas, Pedro. Essa palavra é de Jesus para você nesta noite. Talvez os seus pecados, os seus erros, as falhas que você já cometeu na vida, você diz assim, não, eu não sou digno de entrar na igreja, eu não sou digno de ir na presença de Jesus, se sente culpado. Aí ele falou assim, meu filho,
tenha calma, não tenha medo. Sabe, essa palavra, não tenha medo, é aquela palavra que quando o seu filho faz algo para você, aí você diz assim: filho, vem até mim. Aí ele disse: pai, não vou porque só me bater. Eu não vou porque o Senhor vai me castigar. Aí o filho disse: pai, eu disse: eu sei, eu não vou fazer mais. Aí o pai disse: não, meu filho, eu não vou te bater, eu quero apenas te abraçar, eu quero apenas te acolher. Eu quero apenas te ajudar. A palavra de Jesus é essa para Pedro. Disse: Pedro, eu sei que quando eu te chamei pela primeira vez, eu te salvei lá, Pedro. Quando eu te chamei a segunda vez para me seguir, para aprender comigo a pescar homem, você veio até mim. Mas você me abandonou, Pedro. Mas por isso eu não estou te julgando, Pedro. Pedro, eu estou aqui para te dar uma segunda chance, Pedro. Pedro, eu estou aqui para resgatar o teu chamado. Eu estou aqui, Pedro, para te perdoar novamente. Pedro, estou aqui para dizer que o teu ministério agora não é pescar peixe, Pedro. O teu ministério agora é pescar homens. É a primeira proposta que eu fiz para você lá no início, Pedro. Aí quando Pedro, irmãos, ele ouve essas palavras de Jesus, ó, não temas, não tenha medo. Aí Jesus fala assim: de agora em diante serás pescador de homens. Será pescador de homens. Quando Pedro ouve essa palavra de Jesus, sabe o que Pedro faz? O senhor pode observar no texto aí. O texto diz que diante da segunda chance que Jesus deu para Pedro, Pedro tomou duas atitudes. Pedro tomou duas atitudes. Qual foi a primeira atitude que ele tomou, pastor? A primeira atitude que ele tomou foi deixar tudo. Ele deixou tudo. Ele deixou o pai, deixou mãe, deixou o barco, deixou os amigos, deixou a rede, deixou os peixes. Ele poderia dizer: não, agora eu tenho muito peixe, vou vender, vou ganhar muito dinheiro hoje. Não, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. A segunda atitude que Pedro tomou foi seguir Jesus. Foi seguir Jesus. E aí eu faço a pergunta para você, para nós terminarmos aqui: o que você precisa abandonar para seguir Jesus? Pare para pensar aí. Pare para pensar no chamado que Jesus já fez para você. Talvez esse momento aqui que você está vivendo aqui seja um segundo chamado, uma segunda chance que Jesus está dando para você. Mas talvez tem uma rede, tem um barco, tem um amigo, talvez seja um vício, talvez seja um pecado, talvez seja uma tradição, talvez seja uma história, alguma coisa você tem se apegado ainda. Disse: não, acho que não vale a pena ainda deixar tudo aqui. Mas tome essa atitude nesta noite, faça como Pedro. Se você chegou à conclusão nesta noite que você é um Pedro da vida, toma a atitude de Pedro, largue tudo, siga Jesus, creia nele, confie nele para ver o milagre. Aí o seu pai pergunta para você: o que você precisa abandonar para segui-lo? Quantas vezes você já ouviu o chamado de Jesus e resistiu? Quantas vezes? Pare para pensar aí. Quantas vezes Jesus já chamou você para salvar você? Quantas vezes Jesus já chamou você para você voltar ao ministério? Quantas vezes você já chamou você para você não desistir da obra que entregou nas suas mãos e você está resistindo aí? Você está como uma pedra aí. Quantas vezes? Pare para pensar nisso. Seguir a Cristo significa mais do que simplesmente reconhecê-lo como Salvador. Significa abandonar o nosso passado e entregar o nosso futuro nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu vou terminar aqui. Vamos convidar aqui o nosso irmão João cantar o louvor final. Enquanto ele se dirige para cá, diante dessa história que você ouviu nesta noite, eu quero te deixar
O mesmo convite que Jesus lançou para Pedro aqui, o mesmo convite. Hoje eu não vou te convidar para você aceitar Jesus. Hoje eu não vou te convidar para você se reconciliar com Jesus. Não. Hoje eu vou usar as mesmas palavras que Jesus usou para Pedro. Irmãos, irmã, você que ouviu essa mensagem nesta noite, ó, Jesus quer fazer uma grande obra em sua vida. Antes de Jesus fazer uma obra através de você, Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida. Na sua vida. Jesus não vai usar você para cuidar do outro, sem antes cuidar de você. Primeiro ele trabalha em nós, para depois trabalhar na vida do outro. Então Jesus está fazendo a você nesta noite um chamado. Jesus tem convidado você nesta noite aqui para, se você nunca aceitou Ele como Senhor e Salvador, Jesus está chamando você a Ele para seguir Ele nesta noite. O chamado de Jesus para você nesta noite aqui é: segue-me. Após o louvor que os nossos irmãos vão cantar aqui, se você chegou nesta noite aqui, pastor, eu vim neste lugar, eu entendi que eu sou um Pedro da vida, eu entendi que eu já fui salvo, eu já fui chamado pelo Senhor, mas eu abandonei a Jesus. Jesus está chamando você nessa noite para fazer essa decisão novamente de segui-lo. E não rejeite esse chamado da parte de Jesus. Após o louvor, se você quiser fazer essa decisão de seguir a Jesus, você vai se movimentar daí. Assim como Pedro tem um ato de fé, confiando na palavra de Deus, para jogar rede em alto mar. Você vai ter esse ato de fé nesta noite. Você vai se movimentar da onde você está. Você vai vir aqui na frente para fazer essa decisão de seguir a Jesus nesta noite. Em nome de Jesus.